Fala galera, beleza? E hoje, dia 10 de 3 de 2025, vamos de atualização SysGcorp. A nossa atualização SysGcorp, que antes era uma planilha de Excel com todas as bases de atendimento Brasil, atualizada a cada 3 dias com todos os tipos de processos e as datas de solicitação e deferimentos, que hoje foi transformada em um registro das atrocidades cometidas contra o atirador desportivo, o CAC, o pagador de impostos, o brasileiro. Esses registros acontecem hoje de forma semanal ou quinzenal porque não acontece muita coisa. Embora vários comunicados tenham sido colocados na página inicial do próprio SysGcorp e alguns outros internos, que várias correções foram feitas, várias versões foram lançadas. Isso demonstra mais de 40 tipos de versões que foram trabalhadas para melhoria do sistema, embora isso tenha sido mostrado de forma incessante. As coisas não têm andado. Nós temos um agravante que é a logística que acontece no Exército, que eu particularmente confesso para vocês que todo ano eu acredito que isso não vá se repetir, porque realmente parece algo surreal. Não sei se todos têm esse conhecimento, mas a logística funciona mais ou menos assim. Janeiro é época de começar a dar férias para os analistas e para as pessoas que trabalham internamente no Exército, fazendo esse processo de análise. Nem todos, mas a maioria sai de férias em janeiro. E a primeira coisa que acontece que é surreal é um processo, ele é encaminhado para um analista, né, dividido em filas diferentes, cada analista recebe alguns processos. E este processo que foi encaminhado para um analista que saiu de férias em janeiro, o processo sai de férias com o analista. Outra pessoa não pode analisar aquela fila, não pode cuidar de algo que está sobre o login de outra pessoa que está de férias. E aí começa o primeiro absurdo. O segundo absurdo é que um dos motivos de as pessoas saírem de férias em janeiro, no primeiro mês do ano, é que em fevereiro essas pessoas vão ser dispensadas por vencimento do contrato e novas pessoas chegarão. Então o seu processo que saiu de férias voltou e também vai continuar parado, porque agora vai ter uma nova pessoa que vai assumir aquele posto e tomar conta daquela fila. Só que esta pessoa que vai chegar mais ou menos em fevereiro, ela vai começar treinamentos para poder entender um pouco do sistema. É onde a gente começa em fevereiro ver algumas solicitações, não em fevereiro, mas em março, na verdade, mas é quando a gente vê que quando aquela pessoa começa a analisar, começa a acontecer solicitações, restituições fora do normal, fora do que é preconizado, entendido e seguido. Porque a pessoa é nova e está pedindo coisas que não deveria pedir. Essas análises começam de fato a andar em março. Março é o mês que costumava a coisa pegar no breu novamente, como a gente fala. Mas nós já estamos em 10 de março e isso não tem acontecido. Temos algumas poucas atualizações de datas que confirmam tudo isso que eu estou dizendo para vocês. CR, nós tivemos CR emitido na 2RM base Ibirapuera com a data de solicitação de 11 do 10. Dia 11 do 10. E ele foi emitido aqui há 3 dias, no dia 7 do 3. Só que não foi uma leva de CRs, como às vezes postam aí no Instagram, ou coisas assim, né? Saíram diversos CRs. 1, 2, 3. Num cenário de muitas e muitas e muitas solicitações. Autorização de compra, a gente tem registrado aqui autorização de armas e de equipamentos de recargo. A nossa última autorização de arma emitida, ela foi solicitada em 7 do 10. E ela foi emitida 24 do 2. Ou seja, mais de 15 dias atrás. E é o último registro que a gente tem de autorização
de arma de fogo, equipamento necessário e indispensável para a prática do tiro desportivo. A autorização de equipamentos de recarga, o último registro que nós temos aqui, com base na 2RM Ibirapuera, foi solicitada entre 26/8 e 30/8 e todas saíram em 6/3, 4 dias atrás. Então uma leva de 26/8 a 30/8. Apostilamento dos equipamentos de recarga, que só se dão por pasta física. Nós temos aqui o nosso último registro, que foi solicitado em 14/11 e foi finalizado em 18/2. Já vamos para quase um mês que não temos registro de apostilamentos dos equipamentos de recarga. Só depois do apostilamento de uma máquina de recarga que o atleta está apto a entrar com pedido de insumos. Apto entre aspas, porque mesmo depois desse apostilamento, a máquina não consta no Sicoven, a gente tem vídeo mostrando como ajudar a esse processo acontecer mais rápido, mas a máquina não consta no Sicoven, ainda não está liberado a compra da pólvora, da espoleta, dos projéteis e tudo mais, por conta de não constar. Mas esse é o registro. O último CRAF emitido, registrado por aqui na 2RM Ibirapuera, ele foi solicitado em 12/7 de 2024. GTs, nós tivemos 6 meses de fila de GT, que trabalharam bastante em cima delas, que colocaram comunicados que já tinham sido solucionados esses problemas e que a GT era de forma automática. Pois bem, entre 15 e 18/2, muitas GTs foram restituídas, alegando que era para você conferir, se quiser trocar o clube, se quiser trocar o equipamento, você poderia fazer. Você só não conseguia trocar a solicitação. Uma GT de treino continuava sendo GT de treino, não dava para mudar para uma GT de caça, não dava para mudar, mas dava para mudar o equipamento ou o clube. E assim foi feito. Elas foram restituídas entre 15 e 18/2. Nós alimentamos essas GTs novamente, nós mandamos essas GTs do jeito que estava, nós modificamos algumas, e essas GTs já foram restituídas novamente, uma segunda vez, e essas GTs continuam sem ser emitidas. E muitos relatos de amigos aqui no canal, todos os comunicados que vocês fazem, tudo que vocês puderem escrever nos comentários ajudam nossas estatísticas aqui, ajudam a força da nossa tabela, do nosso controle. Né? E muitos relatos demonstram que as GTs não estão mais saindo de forma automática. Nós tivemos várias emitidas em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Era reconhecer a GRU e ela já saía. E algumas vezes, as primeiras vezes que isso aconteceu, a gente meio que colocou a culpa em quem estava escrevendo, falando, poxa, você escreveu algo na justificativa e não pode, você colocou algo no parecer e não pode. E a pessoa falando, não coloquei, não sei, eu cliquei em cima, será que eu errei? A pessoa até pegou a culpa para si, muitas pessoas. Mas não, muitos relatos realmente demonstrando que não foi colocado nada. Inclusive, em uma das atualizações, eles colocam que eles mesmos colocaram uma frase em vermelho, dizendo que não era para colocar nada ali. E será que essa frase em vermelho, que não era para colocar nada, virou justamente o item que faz a GT ir para uma análise técnica de um analista física e não para a fila do automático? E nível, nós tivemos nível solicitado através de pasta física, que foi deferido. Ele foi solicitado em 19/9. O último registro é nível de 19/9, que houve restituição no meio do caminho, foi alimentado e ele foi deferido, tá? Em 24/2. E nós aguardamos desde 24/2 que esse documento seja finalizado, emitido o documento, a folha anexo de comprovação. Mas até agora não foi. E por último, que é uma boa notícia. E eu vou fazer um vídeo à parte com mais detalhes dessa boa notícia, porque ela cala muitos faladores, entendedores e donos da verdade que pregam pânico para todos. Uma solicitação nossa
de nível online, que é a nova forma, né, de solicitar, ela foi deferida pela 11BDA e a solicitação foi 21/1 e ela foi emitida em 7/3, há 3 dias atrás. Então, além do tempo ser muito bom, ela foi deferida e sem restituição nas formas que nós solicitamos, que contém boas notícias que eu vou dividir num próximo vídeo com vocês. Essa foi a de hoje, espero que tenham gostado e que de alguma forma eu tenha ajudado. Fica ligado até os próximos vídeos. Aquele abraço.